Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é democracias contemporâneas. Eu tenho um intuito aqui com esse vídeo para a gente trabalhar, né, e traçar os tipos de democracia, os conceitos políticos atribuídos, né, de forma mais técnica, né, o que é Estado, o que é governo, o que é democracia, o que é república. Eu quero fazer um arcabouço geral e traçar um parâmetro históricos para a gente ter mais arcabouços, né, para entender mais o nosso contexto atual. E sendo assim, eu já me apresento para vocês, eu chamo Isaac Torquato, estou no 8º período do curso de graduação de História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vou fazer esse parâmetro aqui mais introdutório. Em primeiro momento, a gente deve se perguntar, né, democracia é uma coisa da atualidade? Será que em tempos passados também existia um conceito de democracia? Como é que essa democracia ela era vista naquele período? Dado esse devido questionamento, a gente se pergunta em primeiro, né, como é que era a democracia na Idade Antiga, né? A democracia ela vai surgir lá em Atenas, no mundo antigo, quando ele é chamado de mundo grego, naquele contexto ali, né? Só que a democracia, né, indo na etimologia da palavra, o que significa etimologia da palavra? Na raiz da palavra, naquelas coisas de forma mais simplificada, democracia significa demo, né, que vem do sufixo, né? Demo, que significa poder, e cracia, povo. Mas a gente deve se perguntar, né, quem era o povo dessa democracia? O que significava o poder, né? O povo dessa democracia, a gente entende que ela vai surgir de uma forma muito restrita. A democracia ela surge de uma forma muito restrita. Ali em Atenas, né, o povo que participava da democracia, ele era restrito a quem? Né? Aos homens acima de 21 anos de idade e que eram livres. Era só essas pessoas que eram restritas a então chamada democracia. E quem não fazia parte desse conceito de democracia? Eram as mulheres, eram os escravos, as crianças, os estrangeiros. Essas pessoas elas não desdenhavam, né, do privilégio de fazer a democracia. E onde é que ocorria esta democracia? A democracia ela era restrita a polis. O que eram as polis? Né? Eram as ágoras, né, aí das cidades-estados, da então Grécia Antiga, que se perpassava, né, a democracia, se perpassava a política. E o que é a política? Política, né, é aquilo que é de interesse do coletivo, mas é um coletivo, óbvio, muito restrito. Então a democracia, né, ela vai surgir desse contexto de uma forma muito reduzida, muito fechada ali na Grécia Antiga. A gente chamava daquilo ali de uma democracia direta, onde é que os próprios filósofos adentrando ali a praça, né, ali a área, né, que ficava até numa parte mais superior das cidades-estados, né, e ali se discutia sobre as políticas, né, de como é que era a vida pública e etc. Passando ao longo do tempo, né, o conceito de democracia ele vai se modificando, ele vai se adentrando. A gente tem na chamada filosofias modernas, né, como os contratualistas, né, como o Jean-Jacques Rousseau, o Maquiavel, que já veio um pouquinho mais antes. Temos também o Benjamin Constant, entre outros que eu vou adentrar mais à frente. Eles vão pensar a democracia, eles vão recuperar, né, trazer essa democracia ateniense, né, e vão se modificar através de alguns conceitos e algum contexto. A democracia que vai ser constituída ali na modernidade, ela vai ser adentrada, vai ser pensada de uma forma para quê? Né? Para ela bater de frente com o absolutismo. E o que é o absolutismo? Né? O absolutismo ele era um sistema político, né? E vale lembrar, né, que é chamado de absoluto pelos que propagaram contra o absolutismo. Naquele contexto ele não se denominava como absoluto. A gente tem que entender também que os nomes, as nomenclaturas, os conceitos, tem que tentar entender de onde é que ele vem. Será que eles se consideravam absoluto? Será que os reis, especialmente como o rei Sol, o rei francês do século XVI, ele dizia que ele era absoluto? Tem uma frase dele, né, que diz que o império sou eu, mas será que ele realmente se vê absoluto? Então a gente vai trazendo esses adentros ao longo do tempo. Dentro disso, a gente vai entrar em outro parâmetro de democracia, que é chamado de democracia indireta. E o que seria a democracia indireta? Seria essa democracia onde que a população ela vai aumentando, ela vai crescendo, não se consegue mais, né,
fazer uma política só com algumas pessoas ali, e agora você precisa adentrar mais pessoas dentro dessa política. Mas falaremos um pouco mais adiante sobre isso, sobre a democracia indireta. Eu acho que é muito importante quando a gente pensa em democracia contemporânea, que é um conceito que ele não se esvazia só nessa ideia de poder ao povo, de eleger o povo e etc. Ele se sobrepõe em cima de outros conceitos muito importantes, especialmente o conceito de governo, de Estado. Qual é a diferença? O que é um governo? O que é um Estado? O que é uma república presidencial, uma república parlamentar? O que é um parlamentarismo? O que são os três poderes, executivo, judiciário? Eu acho que esses conceitos eles são muito importantes para a gente tentar entender e adentrar um pouco sobre esses conceitos, né? Para a gente trabalhar, né? Acredito eu que muitas das vezes diálogos e debates que se estabelecem sobre políticas institucionais, eles se esvazeiam muito e já sai do debate e entra muito numa questão de discussão. Por quê? Porque as pessoas não conhecem os termos técnicos, não são culpa delas. Até porque no Brasil a gente entende que a educação política é uma coisa que é muito facultada pra gente, desde novos. A gente não tem uma educação política, porque não é de interesse de quem tem lá em cima nos ensinar sobre isso. Em primeiro momento eu quero trazer para vocês o conceito de Estado e o conceito de governo. Vamos dividir em parte. O que seria um Estado? Primeiramente, historicamente, o Estado ele vai surgir ali no contexto da modernidade. A gente percebe que aquela sociedade ela vai se complexando, ela vai ficando cada vez mais complexa, o que o Weber chama de burocratização, ela vai se burocratizando e ali a gente vai constituindo o conceito de Estado. O que é o Estado, né? O Estado basicamente ele é a estrutura. O Estado ele perpassa pela estrutura que tudo lhe compõe. Dentro do Estado a gente divide o quê, né? Pelas instituições, a gente divide pelos cargos, os cargos que tem ali dentro desse Estado. Nós temos no Estado, né, os conjuntos de regras, tudo pensado de uma forma geral. O Estado, então, é essa estrutura, é essa coisa que é maior, que ela é o esqueleto da sociedade. Porém, ela é sobreposta sobre o governo. E quem é o governo? Se o Estado é a estrutura, o governo é quem vai gerenciar essa estrutura. No final, vou trazer uma analogia que vai fazer muito mais sentido para vocês. E quem compõe dentro desse governo, né? Dentro do governo nós temos o quê? Os políticos, quem pensa em gerenciar esse Estado. Temos os políticos, presidentes, o prefeito, o governador, os técnicos da prefeitura, temos também os ministros, os partidos políticos. São todas essas pessoas que vão adentrar a esse governo, a esse Estado, né? Todos eles. E aí eu trago uma metáfora muito importante para a gente ficar um pouco didático, para tentar entender a diferença entre Estado e governo, é a questão, fazendo uma analogia sobre uma casa. Vamos pensar que o Estado ele é uma casa e o governo ele é o inquilino nessa casa, que ele em 4 anos ele é mudado, ele é modificado, esse inquilino está sendo mudado. O que pode o governo fazer dentro desta casa, né? Dentro desse Estado? Ele pode quebrar uma janela, ele pode fechar uma porta e abrir uma porta em outro lugar, ele pode modificar algumas coisas. Ele podem, por exemplo, né, se cada cômodo tem um setor de um departamento, cada cômodo ele vai pegar o quê, né? Vai colocar os seus ministros, vai colocar os seus técnicos, né, etc. Então a gente faz essa analogia assim, né? O Estado é a estrutura, é a casa, e o governo é esses, como é que fala? Esses inquilinos que entram e saem, se modificam, mas a estrutura ela precisa ser mantida. Esses termos eles são muito importantes porque quando a gente pensa em política, a gente tem que falar das questões técnicas. As pessoas confundem muito Estado com governo. Ah, o Estado está fazendo isso, mas o que é Estado? O governo, tá, mas o que é função do governo? O que um prefeito pode que um vereador não pode? Enfim. Outra coisa muito importante é o conceito de república. O que significa república, né? Voltamos de novo na etimologia da palavra, república significa o res, vem de coisa e o pública vem do público, né? Então é uma estrutura que tem que ser do povo para o povo. Vai surgir também lá naquele contexto do mundo antigo, ali
em Roma, né, a gente vai sair de uma monarquia, né, no contexto ali, e vai adentrar para a república. E aí, não cabe a gente falar sobre o contexto do mundo antigo, mas ele surge também no mundo antigo. Uma coisa muito importante é entender que a república, ela não se adentra, né, ela não aparece só naquele contexto do mundo antigo e no atual. Existem umas outras formas de pensar a república. E aí nós temos a república presidencialista e a república parlamentar. E nesse sentido, a gente tem que falar, né, quem seria, né, o presidencialismo. Qual república presidencial nós temos, né? Dentro do presidencial, nós temos uma república que tem o governo, que tem os ministros, a estratégia geral, o presidente, né? Uma república presidencial, nós temos uma figura de um... Tem uma figura do presidente sendo o chefe de Estado e o chefe de governo. A figura são duas em uma só. E aí o que o presidente cabe ele a fazer, né? E aí eu vou trazer no final uma nova analogia que vai ficar muito mais didático. O presidente cabe ele a gerenciar, traçar como é que será esse governo durante 4 anos e aplicar, né, a sua estratégia política. A gente percebe que existe uma coisa muito mais válida, um governo muito mais sustentado na realidade, um governo que não cai menos, quanto dentro desse Estado, né, quando esse governo, quer dizer, vai criar essa estratégia política, quando ele vai aplicar os ministros são daquela área do conhecimento. Por exemplo, o ministro da Cultura, e aí é uma pessoa especializada na área da cultura, e etc. Vou trazer uma analogia agora de novo, que vai fazer muito sentido para vocês. Pensa aqui comigo que o presidente, né, dentro de uma república presidencialista, o presidente, ele é o técnico de futebol. O presidente, ele é aquele técnico de futebol. Os seus ministros são os jogadores. Os seus ministros são jogadores, que cada jogador tem a sua função. Se o zagueiro ele quer defender, a função de um ministro da cultura é pensar uma cultura. Se o atacante, vamos fazer uma analogia como se fosse o ministro da segurança pública, ele tem que pensar as estratégias da segurança pública. Então a gente percebe que o governo ele é sustentado e ele é um governo melhor, por assim dizer, quando esse ministro ele é especializado nesta área. Só que o que acontece de forma geral não é assim. Como nas campanhas políticas o empresariado, a burguesia, ela financia a campanha política, ela financia a entrada daquele governo, quando o governo ele adentra o Estado, ele retorna tudo que foi dito. É uma via de mão dupla, né? Eu te ajudo. E daí aquela pessoa que vai entrar como ministro, como secretário, como qualquer outra coisa, vai pensar nos seus próprios bens, vai pensar em se ajudar. É nesse sentido. Já numa república parlamentarista, já é uma coisa mais complexa. É um conceito político mais amplo. Não existe uma única forma de falar é isso que é uma república parlamentarista. Até porque a gente tem na França, na Alemanha, na Itália, umas repúblicas parlamentaristas de formas totalmente distintas umas das outras. Mas de forma geral, na república parlamentarista, nós temos o quê? Né? O primeiro-ministro, que ele é o chefe de governo, e nós temos o quê? Né? O presidente, que é o chefe de Estado. E o que faz, né, um chefe de Estado, por exemplo, que diferencia de um chefe de governo? Às vezes um chefe de Estado, ele vai lá para outros países fazer acordo, adentrar na figura pública do chefe de Estado para, não sei, por exemplo, Donald Trump chegar aqui, ou o Bolsonaro, ou o Lula, ele representa mais esses acordos. Já o governo, já o ministro, o primeiro-ministro, né, ele pensa mais nas questões políticas. Depende muito, varia muito. Dentro de uma república parlamentar, às vezes o que acontece? Que é o poder legislativo que elege esse primeiro-ministro. Às vezes não tem uma questão direta dos eleitores ir lá e votar diretamente no primeiro-ministro. Acontece às vezes que os eleitores votam nos deputados, os deputados escolhem o primeiro-ministro e por aí vai, né? Então, de forma geral, essa separação, a gente vê que separa a figura do chefe de governo e o chefe de Estado. De outro modo, como eu acabei de adentrar, né, sobre os poderes, eu vou falar um pouco sobre o que é os 3 poderes. Voltando novamente, os 3 poderes, ele vai ser constituído, ele vai nascer
ali mais ou menos na época do absolutismo. Esse absolutismo que ele vai se contextualizar ali no final da Idade Média e vai adentrar a Idade Moderna e vai entrar em desuso ali então na Revolução Francesa, que é muito importante também para a gente falar sobre democracia. Democracia contemporânea é importante falar sobre a Revolução Francesa, a Revolução Americana e etc. Mas falarei um pouco mais adiante. E os três poderes, né? Ele vai fazer um adentro a alguns filósofos que vai entender que não existe um poder só que ele deve mandar em tudo, como a gente vê numa monarquia absoluta, absolutista. E tudo bem que cabe destacar também, né, que as monarquias ao longo do tempo elas vão se modificando, mas também não é o intuito desse canal, desse vídeo. E aí a gente divide os três poderes em três, que é o executivo, legislativo e judiciário. Quem propôs essa ideia foi o Montesquieu, que é um filósofo que ele vai entender que o quê? Né? Que o poder ele tem que ser dividido entre três e ele deve ter uma harmonia entre os três, né? Sendo assim, a gente vai pensar, né, também, né, quem faz parte do poder executivo e o que era o poder executivo? Será que o poder executivo é executar, fazer? Vamos se perguntar, né? Vamos se questionar. Né? Dentro do poder executivo, nós temos as três primeiras instâncias, que é o quê? Que é o presidente, é o governador e é o prefeito. Esse poder executivo que é dividido entre esses três, né? Eles vai gerenciar, vai traçar metas e planos dentro do Estado para ver como será proporcionado esses 4 anos de governo. E aí, o que acontece, eu vou trazer um exemplo aqui muito importante, que, por exemplo, a gente vota em determinados candidatos, falaremos também sobre o voto, não esquecerei, a gente vota em determinados candidatos que talvez para ele, sei lá, a ideia de cultura seja música clássica, seja uma coisa mais da elite. E aí, o governo, ele acha que tudo aquilo, tipo funk, o rap, o trap, o axé, o forró, tudo isso não faz parte de cultura. Então ele vai colocar um ministro, provavelmente, que tem a mesma ideia que ele, que tem a mesma visão que ele. Mas um bom governo, um bom governante, claro que não imaginando traçando uma ideia platônica, né, de um bom governo, né? Um bom governante, ele é sempre aquele que entende que não é só a sua concepção de cultura que ela é válida para o todo. A política ela tem que ser feita de um certo tipo de forma de o quê? Que o que é bom para mim não significa que é bom para todos. E aí a gente traçar um parâmetro social, imaginar o que as pessoas gostam, o que elas querem para elas, e daí tentar atribuir cada vez mais os demais. E assim dar direito de todos a adentrarem o seu próprio governo. Dentro também do poder executivo nós temos o que, né? O poder legislativo. E eu já trago aqui um alerta que é o poder mais importante. O legislativo, ele é o mais importante por quê, né? Porque é ele que vai fazer as leis. É ele que pode derrubar o poder executivo. É ele também, né, que vai fazer o quê, né? Vai trazer uma iniciativa popular. É ele que vai fazer, né, o quê, né? Vai traçar todas as estratégias, vai adentrar tudo o que é permitido para estar dentro do funcionamento social. E aí, quem faz parte do poder legislativo? Nós temos os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores, nós temos, dentro dele, nós temos também os ministros, tudo que compõe a parte de proporcionar lei. Há um adentro muito importante aqui, exclusivo está na nossa Constituição Federal, que não é só os deputados que fazem as leis, não é só os vereadores que fazem as leis. O que é também? Nós, como sociedade, nós também podemos propor um projeto de lei. Eu, como cidadão comum, eu posso ir lá e propor um projeto de lei. Porém, não é privilégio do cidadão aprovar essa lei. Vai ter que chegar no poder legislativo. E aí quem pode propor lei? Como um corpo de bombeiro, a OAB, uma instituição escolar, e etc, e etc, e etc. Então, a gente entende que o poder legislativo, ele faz parte de tudo disso, né? É ele que compõe a estrutura, né? Óbvio também que não é só o poder legislativo que faz as leis, um presidente ele também pode propor lei, mas o legislativo tem que concordar. E aí, tá vendo que tá tendo esse equilíbrio entre um precisa do outro, um depende do outro, o presidente ele não é o dono do país,
não é ele que modifica tudo que está no país. E agora a gente vai entrar no judiciário. O judiciário, ele é o único poder que ele não é eleito. Eles são pessoas que vão fazer concurso público, né? E aí vão adentrar o magistério, são pessoas que têm que ter o conhecimento do direito, e aí eles vão acabar, vão traçar carreiras políticas e etc. Então o judiciário, ele é quem vai julgar. Então quando um faz, o outro cria, um faz e o outro julga. É exatamente isso que a gente deve entrar, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, não, mas tem um autor que se chama Gramsci. O Gramsci ele vai falar, né, quando ele trata o conceito de hegemonia cultural, de que o quê? Né, que a burguesia entendeu que a estrutura social ela está muito mais focada aonde? No judiciário. E aí é nesse contexto que eles vão criar vários mecanismos para os partidos entrarem dentro do judiciário. Enfim, não cabe a mim falar sobre isso agora, né? Vale destacar também que concurso público é uma coisa muito mais recente no Brasil. Falarei também sobre a política dentro do Brasil. Um outro ponto que eu acho muito importante também, né, e eu vou traçar um parâmetro muito rápido sobre o que é direita e o que é esquerda. A gente fala muito, direita, esquerda, o que é direita, o que é esquerda, o que a direita faz, o que a esquerda não faz. Em primeiro momento, a gente tem que saber onde é que surgiu aquele conceito. O conceito de direita e esquerda, ele vai surgir ali mais ou menos na Revolução Francesa, especialmente quando a França ela vai promulgar a sua república, ali mais ou menos no contexto de 1789. E aí, quando a França ela implementa, né, a república, nós tínhamos as pessoas mais pobres que sentavam-se à esquerda e as pessoas mais ricas que sentavam à direita. E aí vai criar esse conceito, né? Mas esquerda e direita significa isso na atualidade? Não. Como eu disse a vocês lá no início do vídeo, os conceitos eles vão se modificando ao longo do tempo. O que é direita e esquerda ali no século XIX, na França, vai se modificar no século XX, muito mais no século XXI. Até porque as pautas são diferentes, as demandas são diferentes. E aí, quando se cria, né, essa ideia, né, as pessoas de esquerda ali na Revolução Francesa, eles queriam que, né? Eles queriam que o Estado proporcionasse coisas melhores para eles. Até porque eles não tinham o privilégio de deter o capital, de deter o dinheiro, e aí eles precisavam do Estado. Então, de uma forma mais geral, a gente entende que esquerda e direita, quando ela vai nascer, ela nasce assim, né? De quem quer que tenha mais intervenção do Estado e de quem não quer quem tenha menos intervenção do Estado. Ao longo do século XX se modifica? Sim, se modifica. A política ela vai se modificando, ela vai se adentrando a outros modelos. O século XX tem as suas próprias demandas. E aí eu quero traçar uma coisa muito mais importante, que é a partir dos anos 60, ali em 1960, a gente vai ter um antropólogo, né, que é o cientista político, na verdade, desculpa, que é o Nolan, e ele vai criar uma coisa chamada diagrama de Nolan, que é o que, né? Que é uma figura geométrica aonde que a gente vai ter ao centro, a gente tem o centro e a gente tem a esquerda, a direita, as pessoas mais à esquerda, que vai pensar que o Estado vai pensar o Estado e a outras liberdades econômicas. Enfim, é um assunto muito mais complexo, eu convido vocês a pesquisarem, a entenderem um pouco mais. Só que o diagrama de Nolan, de uma forma mais geral, é isso, né? Que tem pessoas que vão defender uma liberdade econômica, mas pretende conservar a questão social. Vou dar um exemplo aqui muito rápido. A gente pode pegar como duas pessoas homossexuais. Essas duas pessoas, elas querem uma liberdade social, elas querem uma liberdade individual. Elas acham que a sociedade que estabelece que existe um padrão, para elas não lhe convém. E dentro desse padrão que não lhe convém, elas querem mais uma liberdade social. Porém, pensando nas questões econômicas, elas podem pensar diferente. Talvez essa pessoa que tenha mais dinheiro pense assim, eu não acho que o Estado ele precisa trazer mais educação pública, a gente precisa deixar que as empresas elas façam mais, que elas criam mais. Já para esse homossexual, não, ele pensa que não, ele precisa de educação pública, eu preciso de saúde pública. Então a gente entende hoje em dia que a ala de esquerda e a ala de direita, ela não perpassa só de uma forma binária. Ela tem os seus parâmetros, elas têm os seus lados. Então uma pessoa de esquerda pode ser uma centro-esquerda, uma centro-direita, uma extrema-direita. Enfim, é esse complexo, eu pesquiso vocês a entenderem sobre o diagrama de Nolan. De forma geral, cara, para entender o contexto
de democracia contemporânea, agora que a gente vai fechar e entender o que foi a democracia contemporânea, a gente tem que pensar mais ou menos no século XIX. O século XIX, as duas teorias políticas que vai surgir ali, principal é o liberalismo e o socialismo. Fazem parte dessas alas liberais, né? Temos o Benjamin Constant, o Alex de Tocqueville, temos o John Stuart Mill. Dentro do socialismo, nós temos a Rosa Luxemburgo, o Robert Dahl, enfim, entre outros. Não irei falar sobre esses personagens aqui, mas de uma forma sintética, geral, o liberalismo, que ele está pensando ali, no início do século XIX, resolver as questões do século XIX, pensando que é um século ali, né, de uma grande ascensão da burguesia, um século de uma grandes inovações, um século de segunda fase da Revolução Industrial, e as sociedades elas estavam se inchando, a sociedade elas estavam se complexando, né, que o Weber mais uma vez trazer de burocratização do Estado estatal, e aí o liberalismo vai pensar em resolver essas questões. Só que para essa ideologia liberal, eles pensam o quê? Né? Eles perpassam por que filosofia? De que o Estado ele precisa não intervir na economia. Os Estados não podem adentrar a esta economia. Precisamos ter mais liberdade econômica do próprio indivíduo. O Estado ele não tem que adentrar. E o indivíduo, por si só, ele não é visto como a sociedade. Pro liberalismo, de certa forma, não existe sociedade. Existem indivíduos que fazem parte desse conjunto de pessoas. Não existe uma coisa chamada corpo social. É óbvio que liberalismo tem, cada um tem o seu ponto de vista. Ele é muito mais complexo do que isso. E aí ele vai entrar em desuso ali mais ou menos na crise em 1929, que é a chamada Grande Depressão, né? Mas enfim, de forma sintética é isso. Já para um outro lado, pensando também de uma forma dialética, o que é dialética dentro das ciências humanas? Significa contrariedade. Já pensando nas questões sociais, o socialismo já pregava que não, que precisa que o Estado ele intervenha mais. E aí, dentro de vários autores, como a Rosa Luxemburgo e etc., vai pensar o quê, né? Que o Estado, ele precisa, o quê, né? Dar mais o protagonismo para as classes trabalhadoras, dar o sufrágio para a Rosa Luxemburgo. Ela pensava que a gente ia cada vez mais na sociedade, a classe trabalhadora, adentrar ao Estado através do sufrágio universal, através do voto, através de criando células operárias, enfim. Para o socialismo ele pensa que o Estado ele precisa intervir sim na sociedade, até porque essa sociedade, se deixar as questões só econômicas pairarem, vai pensar só o seu próprio interesse. E de uma forma sintética, geral, seria isso, né? Socialismo e Estado. E para fechar, agora falarei sobre o voto. Será que o voto muda as coisas? Será que o voto ele é importante? O que é o voto, né? Como eu venho dizendo, as sociedades elas vão se complexando, elas vão se multiplicando, elas vão se burocratizando. Avanço da tecnologia que faz as pessoas terem uma maior perspectiva de vida e etc, e etc, etc. Só que aí o voto, ele vai ser algo criado, pensado para o quê, né? Para representar o poder da maioria. Então a maioria, ela vai estar lá para o quê, né? Para as pessoas serem representadas. Como hoje em dia uma pessoa só, ela não pode falar por si só, a gente precisa eleger um representante. E como é que você elege esse representante? Através do voto. Você vai lá, vota em um determinado candidato e esse candidato ele vai estar lá te representando durante 4 anos. Só que de uma forma mais sintética, uma forma mais geral, nós sabemos que o voto, ele não é perpassado, ele não é pensado, ele não é traçado por nós mesmos. Nós quando votamos, como sociedade, né? Nós como sociedade, não como indivíduo, mas nós quando votamos como sociedade, nós não olhamos planos de governos, nós não pesquisamos sobre os nossos próprios candidatos, nós não sabemos que partido político ele é e que partido e que ideologia daquele partido político ele defende, até porque a gente olha muito mais para a figura do candidato, mas esquece que existe um partido que é maior do que o candidato ele está ali para aplicar a ideologia do partido. Sendo do Partido Liberal, ele vai pensar o quê? Eu tenho que aplicar a minha ideologia. Então, o voto, existem muitos debates entre si, né? Que o voto, ele é isso. Que ele não consegue ampliar a democracia. Ele não consegue. Democracia é esse conceito, né? De que nós, cada vez mais, precisamos ter os nossos requisitos, os nossos parâmetros sendo supridos.
Então, de forma geral, eu trouxe esse parâmetro, resumi muita coisa, mas por fim é isso. Eu espero que vocês pesquisem mais, espero que vocês tenham entendido e desde já agradeço muito pelo seu ouvinte. Obrigado.